Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem, né? Que logo, logo nós estejamos na nossa classe, né? Nas nossas aulas, né? Estou torcendo por isso. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito importante, né? Para todos nós, para a humanidade, inclusive, né? Que é a paz. Mas eu não vou falar sobre essa paz que o mundo tanto menciona. Eu vou falar sobre a paz de Deus, né? A paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento humano. Muitas vezes a gente olha os irmãos, né, com um semblante tranquilo, sorrindo, brincando, e às vezes a gente nem sabe que ele está passando pelos piores momentos da sua vida. Mas o que significa isso? É porque ele tem paz com Deus, né? Então, por isso que essa paz, ela excede o entendimento. Que quem está de fora, quem não conhece a palavra, quem não conhece a Deus, não consegue entender essa paz, né? Não consegue ter o discernimento de que essa paz nos traz a tranquilidade de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ser resolvido, né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Conforme eu tenho dito, as referências eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar muito extenso, né? Deixo como um trabalhinho de casa para os irmãos, né, verificarem as passagens, as referências bíblicas, né, para a gente aprender um pouquinho mais de Deus, né, e assim, a gente conhece muito sobre a paz, nós sabemos que ela é um fruto do Espírito Santo, né, mas nunca assim, as coisas de Deus a gente está sempre aprendendo, né, cada hora Deus revela para nós de uma forma. E nós vamos ver que essa falta de paz, ela traz contenda, ela traz inimizades, né? Então a gente vai assim intensificar o conhecimento, né, sabendo o quanto é importante essa paz, né? Então nesse estudo bíblico nós estudaremos sobre a paz, que é comum àqueles que vivem pelo Espírito, também sobre as contendas e inimizades, ou seja, a falta de paz, dessa paz de Deus, traz contendas e inimizades, né? E elas são características daqueles que são dominados pela carne. A paz, ela é um estado de tranquilidade e harmonia interior com Deus e com outras pessoas. A verdadeira paz, ela vem de um relacionamento com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz, ela é um dos frutos do Espírito. Existem, né, diferentes tipos de paz que inclusive são mencionados na Bíblia, né? A paz nacional, paz interior, paz nos relacionamentos, paz com Deus, que é essa que nós vamos falar um pouco, né? Ter paz com Deus significa ter sido reconciliado com Ele, né, por meio da obra redentora de Jesus Cristo, ou seja, por meio da crucificação do nosso Senhor. Hoje, né, nós podemos ter a paz de Deus, né, e a paz, ela é uma das virtudes do Espírito. Por outro lado, né, aqueles que vivem segundo as obras da carne sempre estão envolvidos em inimizades e contendas. Quando Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele escreveu a sua epístola aos Gálatas, ele chamou a atenção justamente para isso, né, demonstrando que, diferente daqueles que vivem segundo os desejos da velha natureza, ou seja, né, da carne, os redimidos, né, eles desfrutam da paz de Deus, uma paz que não tem origem humana, mas que provém, né, do próprio Deus através dos méritos de Jesus Cristo. Ou seja, essa paz a gente só tem por causa de Jesus Cristo, não depende de nós, né? Essa paz, ela é algo que vem de Deus. Tá? E quando o apóstolo Paulo, né, ele fala, né, sobre a paz como uma virtude do Espírito, ele não se refere apenas a uma paz superficial, experimentada pelo mundo em algumas circunstâncias, né? O mundo, né, às vezes diz que vive em paz, mas basta um problema na economia, né, a gente vê isso até nessa situação de pandemia, que tudo se modifica, né? Então aquela paz que é fragilizada, uma paz que é frágil, que a qualquer momento esse estado de paz, ele pode ser mudado, ele pode ser alterado, né? Então, na verdade, essa paz, ela não depende de fatores externos, nem mesmo vem de nós mesmos.
Antes de falar sobre a paz, né, o apóstolo Paulo ele falou sobre o amor e a alegria. Com isso, nós podemos entender que a paz é uma consequência natural do amor e da alegria, que também são produzidos pelo Espírito Santo em nós. Essa paz é a serenidade de coração experimentada apenas pelos redimidos, né? Ou seja, por aqueles que aceitaram a Cristo, por aqueles que reconhecem o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Né? Essa paz, ela provém da segurança da reconciliação por meio do sangue de Cristo, da justificação mediante a fé. Nós vemos essa passagem lá em Romanos 5, no versículo 1. Essa paz é uma bênção que Jesus concedeu à igreja através de sua obra no Calvário. Né? Tem essa referência lá em João 14, 27. E como o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, ela excede a todo entendimento. Né? Lá em Filipenses 4, versículo 7. Todos quantos possuem essa paz naturalmente desejam que os outros também possam compartilhar dessa tranquilidade, né? É por isso nós temos a preocupação de pregar o Evangelho, né? De apresentar Jesus às pessoas, para que as pessoas também desfrutem dessa paz, né? E assim como instrumentos na mão de Deus, tornam-se também promotores da paz. Nós podemos ver esse assunto lá em Mateus 5, no versículo 9. Né? Então, essas pessoas, elas são os pacificadores e essas pessoas serão chamadas filhos de Deus. Olha que honra, né? A ausência de paz, ela pode causar contendas e inimizades. No capítulo 5 da Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele fala, né, sobre a questão da rivalidade e menciona em sua lista as inimizades, discórdias como frutos característicos da nossa velha natureza. Essa passagem ela está lá em Gálatas 5, do versículo 19 ao 21. Quando ele fala, né, sobre as inimizades, ele está se referindo às contendas no sentido de hostilidade. A consequência desse tipo de comportamento são as ambições egoístas que podem ser vistas geralmente nas tentativas de se estabelecer domínio, isto é, na disputa de poder. Então é fácil perceber que quando os homens começam a agir segundo as aspirações egoístas, ou seja, segundo os seus próprios interesses, as discórdias elas logo aparecem, resultando inevitavelmente em facções, ou seja, em grupos rivais, né, em divisão. Na igreja de Corinto sabemos o que aconteceu, né, quando aquele grupo de cristãos ficou fragmentado e cada um começou a eleger o seu próprio herói, né? E alguns preferiram a Paulo, outros a Apolo e outros ao apóstolo Pedro, né? A gente pode ver essa referência lá em 1 Coríntios 1, 11 e 12 e no capítulo 3, 3. Pelas exortações do Paulo, né, do apóstolo Paulo em sua epístola, é bem possível que na igreja da Galácia também tenha ocorrido um comportamento semelhante. Por isso, Paulo advertiu os crentes daquela igreja, né, desses sentimentos, né, da carne, vamos dizer assim. Né, como nós vimos, a paz característica na vida daqueles que são guiados pelo Espírito Santo contrasta com as contendas e inimizades daqueles que vivem segundo as obras e desejos da carne. Se lemos atentamente as virtudes citadas pelo apóstolo lá em Gálatas 5, no versículo 22 e 23, né, que lá traz, né, as virtudes, né, os frutos do Espírito Santo, nós percebemos que como resultado dessa paz, necessariamente quem a tem também demonstra longanimidade, benignidade e bondade. Assim, todo aquele que verdadeiramente possui essa preciosa dádiva recebida de Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz, se dedicará intensamente
a procurar aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Nós vemos essa passagem lá em Efésios 4, versículo 2 e 3. Então, o mundo ele busca incessantemente por um tipo de paz, mas todavia a paz que os homens procuram não é a paz verdadeira, conforme eu falei no início, né? É uma paz fragilizada, que qualquer situação, essa paz ela já se desfaz, né? Mas é apenas uma condição de tranquilidade que está fundamentada em circunstâncias inconstantes ou em realizações superficiais, ou seja, essa paz ela é frágil, ela é inconstante, ela depende de uma circunstância, diferentemente de nós, né, que temos a paz de Deus, né? Nós que temos a paz de Deus, essa paz ela é constante no nosso coração, no nosso interior, né? Nós, seguidores de Cristo, conhecemos a verdadeira paz e entendemos que essa paz não se baseia em coisas terrenas e passageiras, mas na reconciliação com o nosso Criador através da expiação de Cristo na cruz, que morreu em nosso lugar, né? Morreu por nós, satisfazendo a justiça de Deus. Jesus carregou sobre si a nossa maldição e por isso hoje temos a paz. O castigo que nos traz a paz foi posto sobre o próprio príncipe da paz. Nós vemos essa mensagem, né, esse assunto lá em Isaías 9, 6 e 53, versículo 5, né, que fala que o Senhor, ele é o príncipe da paz, né, aquele que pagou por todos os nossos pecados para que hoje nós tivéssemos, né, essa paz verdadeira, né? Então, assim, que nós possamos tomar posse dessa palavra, desse estudo, conhecer que a paz é fruto do Espírito e é uma paz que é constante, é uma paz que independe de circunstâncias, independe de situação, né? Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que o Senhor Cristo nos dá, é a paz que excede todo entendimento humano. Amém? Fiquem com Deus. Paz seja convosco.